Então vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Não é para fugir, não. É para se alegrar. Né? Aquela alegria. Que bom que veio essa prova. Eu vou superar. Eu conheço, eu tenho competência para superar essa prova. Né? Eu consigo, dou conta, Deus. Obrigado. Continuando. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Perfeito? Seguindo. Em Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5, nós temos: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ok? Então, Paulo de Tarso escreve a carta aos Romanos com essa mensagem linda. Seguindo. Opa, pulei muito aqui. Seguindo. No próximo livro, Religião dos Espíritos, Estudos e Dissertações em torno da substância religiosa, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós temos, no item 43, né? Examinadores, reunião pública de 15 de junho de 59, questão 258 do Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Observando a Terra, do ponto de vista espiritual, podemos compará-la a uma imensa escola, com vários cursos educativos. O aluno inicia o aprendizado pelo número da matrícula. O espírito começa o grande estágio carnal pela certidão do berço. O primeiro ingressa na classe que lhe compete. O segundo é conduzido ao ambiente que mais se ajusta. Pequenino sorri no jardim de infância, ensaiando ideias da vida. Almas primitivas, na verdura da selva, adquirem noções de comportamento. Há crianças, nas letras primárias, dominando o alfabeto. Há irmãos, em lutas menores, penetrando os domínios da experiência. Existem jovens, nos bancos da instrução intermediária, disputando conquistas mais altas. Possuímos inúmeros companheiros, em tarefa importante, marchando para mais elevados conhecimentos. Contam-se ainda aqueles que se ergueram a instituições de ensino superior, né, que erguem a instituição, né, buscando a especialização profissional e científica, de modo a participarem da elite cultural, no progresso da humanidade. Vemos igualmente corações amadurecidos a transitarem na universidade do sofrimento, das provas, procurando as aquisições de amor e sabedoria que lhes confiram acesso ao school, né, da sublimação, ao ponto alto da sublimação, na espiritualidade vitoriosa. Assim, pois, se te vês no círculo das grandes aflições ou dos grandes problemas, é que já antecedesse aos centros de adestramento maior para a assimilação de virtudes excelsas, virtudes superiores. Recebe, deste modo, os parentes difíceis e os amigos complexos, os adversários gratuitos e os irmãos desafortunados, tanto quanto aqueles que lhe apedrejam e ferem, perseguem e caluniam, os examinadores constantes do teu aproveitamento nas ciências da alma, por instrutores na luta cotidiana. Cada um deles, hora a hora, te examina o grau de paciência e serviço, da caridade e da benevolência, do perdão e da fé viva, bom ânimo e entendimento. E lembrando-te de que o próprio Cristo sofreu ironia e espancamento entre eles, no dia da cruz. Serena-te, né, resigna-te, né, na banca de provas em que te encontras, aprendendo a valorizar em teu próprio valor
o poder da humildade e a força da compaixão. Então, meus irmãos, nesse primeiro livro, né, eu te perdoe pela repetição, mas esse vídeo aqui ele é separado em 2 momentos, né, tem 2 cortes. Então, eu vou repetir o que eu falei antes no início desse vídeo, rapidamente, tá? Não precisa sair do vídeo. Esse vídeo está na íntegra, então eu vou repetir trecho, um resumo. A gente precisa sentir. E para sentir, a gente precisa experienciar. Não basta ter o conhecimento que a gente adquire no centro espírita, que a gente adquire na igreja católica ou na igreja evangélica, ou em outros templos religiosos, no budismo, etc. Tá? Não vou citar todos. Mas não basta a gente ter o conhecimento. A gente precisa sentir. E para sentir, a gente precisa praticar. Então, eu citei como exemplo hoje, nesse vídeo, na íntegra dele, se eu mostrar para vocês um vídeo de acesso ao Pão de Açúcar, mostrando desde o início a compra do ingresso, a espera na salinha lá de espera, 20 minutos, depois vem um bondinho, abre as portas, você entra, sobe no bondinho, chega lá no Pão de Açúcar, no Morro Pão de Açúcar. Quando eu mostro esse vídeo para você, você consegue compreender o processo, mas você não sentiu. Você não sentiu porque você não estava lá. Você assistiu um vídeo. Então, para sentir, você precisa ir lá. Você precisa comprar o ingresso. Você precisa ficar na salinha de espera. Precisa sentir a emoção de subir no bondinho. Meus irmãos, para sentir o amor, precisamos praticar o amor. Para sentir a caridade, precisamos praticar a caridade. O perdão, precisamos praticar o perdão. As provas, para a gente poder passar de nível nessa escola que Deus nos proporciona, Aí alguns reclamam, né? Como é que isso? Eu estou passando por essa dificuldade aqui, né? Como é que isso é de Deus? É de Deus. É uma prova que Deus coloca para você. Você consegue superar isso, meu irmão? De maneira resignada, sem lamentação, sem mimimi. Entenda, as provas fazem parte do processo evolutivo. Ninguém evolui sem prova. Imagina um anjo ciumento, um anjo irado, um anjo nervosinho, um anjo impaciente. Imaginou? Não existe isso. Então, como nós estamos nesse processo evolutivo, vamos um dia chegar à angelitude, a gente precisa se submeter às provas com resignação, tá? Continuando, então, desculpa, né, a repetiçãozinha que eu falei isso no início do vídeo, mas quem quiser pegar toda a explicação, está no início. Quem está vendo esse corte, sugiro pegar o vídeo na íntegra. Ele está mais completo, ele está mais coerente, tá? Seguindo. Próximo livro, então, e um pouco d'água antes. Próximo livro, Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, né? Seguimos, então. Questão 258. Na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante a vida? É uma pergunta que Kardec faz. Desculpa. Seguindo. O espírito responde: ele mesmo escolhe o gênero de provas a que quer passar. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Na questão 258A. Então, não é Deus que impõe os sofrimentos da vida como castigo? Pergunta Kardec. O espírito responde: não, meu irmão. Nada acontece sem a permissão de Deus, que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis então por que ele fez essa lei em vez daquela, né? Ao dar ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada impede o seu futuro no caminho do bem que está à frente dele, assim como do mal. Então, nós temos livre-arbítrio. Se você está passando por provas, você escolheu lá no projeto pré-encarnatório, tá? Mas se fracassa, resta-lhe uma consolação. Nem tudo está acabado para ele. Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar e reparar o mal que fez. Perfeito? Aí vem a reencarnação, vem a expiação, vem as provas.
Seguindo. É preciso, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criaste? Foi Deus, né? Mas tendes a liberdade de vos expor a ele por terdes visto aí um meio de adiantamento e Deus o permitiu. Então, Deus permite o seu livre-arbítrio, tá? Da questão 259. Seu espírito tem a escolha do gênero de prova que deve passar. Todas as dificuldades que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Pergunta de Kardec. Resposta. Todas não é a palavra, porque não se pode dizer que escolhestes e previste tudo que vós acontece nesse mundo, até as menores coisas. Vós escolhestes os gêneros das provas. Os detalhes são consequência da situação em que viveis e, frequentemente, de vossas próprias ações. Então, se você nasce no Brasil, você vai ter a língua, a cultura, né? Se você nasce na Inglaterra, a língua, a cultura, na Índia, mas as provas são do mesmo gênero. Né? Os detalhes é que depende da cultura, depende, né, de nossas escolhas, etc. Tá? Seguindo. Seu espírito quis nascer entre criminosos, por exemplo, continuando a resposta, sabia dos riscos a que se exporia, mas não tinha conhecimento dos atos que viria a praticar. Esses atos são efeito de sua vontade e do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, ao escolher um caminho, terá uma luta a suportar. Sabe a natureza e a diversidade das coisas que enfrentará, mas não sabe quais são os acontecimentos que o aguardam. Tá? Então, nós, no projeto pré-reencarnatório, a gente escolhe a natureza das provas. Perfeito? Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas, tá? Do desenrolar das coisas. Somente os grandes acontecimentos que influem na vida são previstos. Se seguis um caminho cheio de sulcos profundos, sabeis que deveis tomar grandes precauções, porque tendes a probabilidade de cair, mas não sabeis em qual deles caireis. Pode ser que a queda não aconteça, se fores prudente o bastante. Então, Deus adora a prova surpresa, né? Então, eu né, quis, por exemplo, nascer numa comunidade, né, em que meus familiares são bandidos, por exemplo, são assaltantes. Eu quis passar por essa, porque eu quis um adiantamento. Não quero evoluir aos pouquinhos. Eu estou atrasado, eu fiz um monte de equívoco, eu quero dar um pulo aí no meu adiantamento, vou ser forte, eu sou forte. Isso lá, no plano espiritual. Aí você encarna, né, nessa família perturbada, né, equivocada, e aí que vem, quando a gente vê fulana, né, que nasceu numa família tão desajustada, mas a pessoa segue um outro caminho, tá? Então ele passou por uma prova. Se ao passar na rua uma telha cai em vossa cabeça, não acrediteis que estava escrito, como diz vulgarmente. Um pouco d'água. Na questão 260, nós temos: como o espírito pode querer nascer entre pessoas de má conduta? Kardec pergunta. Então o espírito responde: é preciso que seja enviado para um meio em que possa se defrontar com a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja identidade de relações e semelhanças, que os semelhantes se atraiam. Para lutar contra um instinto de roubo, é preciso que se encontre entre pessoas que roubam. Né? Se eu, em encarnações passadas, né, tive várias vidas em que fui ladrão, né, praticava furto, roubo, então, para me livrar desse vício, eu vou mais uma vez ser colocado, eu peço para vir no meio de pessoas que praticam esse tipo de ato, para ver se dessa vez eu consigo passar por essa prova. Percebe? Que tudo, exatamente tudo faz parte do seu processo de evolução. Continuando. Na questão 261. O espírito, nas provas que deve passar para atingir a perfeição, deve experimentar todas as tentações? Pergunta de Kardec, né? Deve passar por toda circunstância que pode incitar o orgulho,
a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. E, mais uma vez, os espíritos respondem: certamente que não. Uma vez que sabeis que há espíritos que, desde o começo, tomam um caminho que os livra de muitas provas. Mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho, corre todos os perigos desse caminho. Seguindo, um espírito, por exemplo, pode pedir a riqueza e essa ser concedida. Então, de acordo com seu caráter, poderá tornar-se avarento, né? Ou pródigo, egoísta ou generoso, ou se entregar a todos os prazeres frívolos da sensualidade. Então, a riqueza também é uma prova. Quando você se encontra com dinheiro, com riqueza, não é só dinheiro, tá? Riqueza intelectual, riqueza de habilidade, quando qualquer habilidade, competências que você tenha que produz algo, né? Quando você tem essa habilidade é para compartilhar, para ser generoso, tá? Seguindo. Mas isso não quer dizer que tenha que passar forçosamente por todas essas tendências. Na questão 262. Como pode o espírito, em sua origem, simples, ignorante, sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Mais uma vez, os espíritos respondem: Deus supre sua inexperiência ao traçar-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com uma criança desde o berço. Deixa-o, porém, livre para escolher à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. Então, Deus, meus irmãos, ele é muito sábio. Com certeza, não tenho que questionar sobre isso. Quando nós não temos experiência para escolher, Deus nos dá uma ajudinha, como a gente faz com nossos filhos quando são crianças. Não, né? A gente põe lá o bloqueador lá da tomada para a criança não enfiar lá o dedo, né? A gente põe um tampão ali, ou seja, estou evitando que ela se machuque, que ela leve um choque. Deus faz isso com a gente quando a gente não tem essa consciência. Na medida que a gente evolui e amplia essa consciência, o livre-arbítrio, aí Deus, agora é contigo. Agora é contigo. Eu te ajudei até aqui. E aí vem as mais escolhas. E aí a gente é tentado, né, a tomar mais escolhas. E aí tem que ser firme no caráter, firme na moral, para poder fazer boas escolhas, tá? E então, que muitas vezes se extravia, né, o seu caminho. Se não escuta os conselhos dos bons espíritos, é o que se pode chamar, né, da queda do homem. Na questão 262A, quando o espírito usa seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal depende sempre de sua vontade. Ou essa existência pode ser imposta pela vontade de Deus como expiação? É uma pergunta de Kardec. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. No entanto, perante a lei, um espírito pode ter uma encarnação compulsória quando, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe poderia ser mais útil, e quando essa encarnação pode servir para a sua purificação e seu adiantamento, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Tá? Nem todos os espíritos escolhem, né? Dependendo do seu grau evolutivo ou grau equivocado, né? Os espíritos superiores, então, escolhem por ele. Na questão 263, o espírito faz sua escolha imediatamente após a morte? Kardec pergunta. Não, muitos acreditam na eternidade das penas. E como já foi dito, pensar assim representa para eles um castigo. Então, o que acontece? Deus colocou uns aplicativos aqui na nossa consciência. Quando a gente pratica o mal, nós sabemos que praticamos o mal. Nós temos a consciência disso. Então a gente se autopune. O umbral nada mais é que uma autopunição da nossa própria consciência, porque as leis divinas estão aqui na nossa consciência. Então, quando... Né, vou dar um exemplo, que é mais fácil, né? Um índio, quando ele pratica uma maldade, vou chamar de índio porque primitivo, no meio da selva mesmo, assim, sem contato com outras populações. Quando ele pratica uma coisa que ele não entende que é maldade,
ele não praticou o mal. Mas se você que estuda, que vai à missa, que vai ao culto, que vai, né, à palestra pública, sabe que tem que perdoar 70 vezes 7, e mesmo assim não perdoa, você tem consciência disso, isso fica no seu inconsciente. E aí, quando você desencarna, você criou o seu próprio umbral, né, e o seu próprio sofrimento, tá? Seguindo. Questão 264. Como o espírito escolhe as provas que quer suportar? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, pela natureza dos seus erros, né? E lhe permite avançar mais rapidamente. Então, se eu fui ladrão nas vidas passadas, em 3, 4 vidas, então eu escolho dessa vez nascer numa família de assaltante para poder superar essa má tendência. Essa é uma prova. Seguindo. Uns podem, ao escolher, se impor uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da riqueza. Não, pode mandar riqueza que eu vou compartilhar com todo mundo, vou ser generoso. Isso lá no projeto, né, pré-encarnatório. Não, eu assumo, eu sou uma pessoa de bom coração. Pode deixar. Aí chega, você nasce numa família rica, e fica avarento, fica egoísta. Primeiro eu, depois eu, só depois então eu. E aí você perdeu na prova. Levou bomba na prova, né? Foi reprovado. Querem experimentar nas tentações da riqueza, no poder, muito perigosa. Pelo abuso, pelo mau uso que dela se possa fazer e pelas paixões inferiores que desenvolvem. Meus irmãos, não tenhamos inveja dos ricos. É uma prova muito perigosa. É preferível nascer pobre, feio, né? Que é o que você... E sem reclamar também, que aí não adianta. Né? Ficar reclamando aí não adianta. Porque aí você não está no risco, tá, de se afundar ainda mais por não poder passar nessas provas. Outros, enfim, preferem se experimentar nas lutas que têm que sustentar em contato com o vício. Seguindo, na questão 265, se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, há aqueles que escolhem por simpatia o desejo de viver no meio conforme seu gosto, ou para se entregar completamente às tendências materiais. A pergunta de Kardec, né? Resposta dos espíritos. Sem dúvida. Mas só fazem essa escolha os que têm o senso moral ainda pouco desenvolvido. A provação está em viver a escolha que fizeram e sofrer por longo tempo, né? Sofrem por longo tempo. Desculpa. Seguindo. Cedo ou tarde, compreenderão que a satisfação das paixões brutais traz consequências deploráveis e o sofrimento lhes parecerá eterno, né? Sofrimento eterno. Poderão permanecer nesse estado até que se torne consciente da sua falta e que incorreram, e então eles mesmos pedem a Deus para resgatá-las em provas libertadoras. Na questão 266, nós temos: não parece natural escolher as provas menos dolorosas? Kardec pergunta. Para vós, sim. Para o espírito, não. O espírito, quando você está no mundo de lá, no mundo, né, na pátria espiritual, aí você percebe seus equívocos, né? Ai, meu Deus, quanto eu errei enquanto estava encarnado. Me ajuda, eu quero passar por isso, eu quero superar isso. Aí você se arrepende. E você quer passar pelas provas, você quer se submeter às provas. Você foi aquele aluno que estudou e não se preparou para as provas. Não se submeteu às provas. Fugiu das provas. Né? É o que a maioria, o que eu vejo, né, entre nós, né, é a tentativa de fuga das provas. Não quero passar por isso. Quando você está liberto da matéria, a ilusão cessa e a forma de pensar é outra. Na questão 267, nós temos: o espírito pode escolher suas provas quando já encarnado? A pergunta. Os espíritos respondem: sendo desejo, pode ter influência. Seu desejo pode ter influência, dependendo da intenção com que as deseja. Mas, como espírito, vê frequentemente as coisas muito diferentes. É apenas o espírito que faz a escolha,
Mas afirmamos, mais uma vez, é possível. Tá? A gente desejar, né, passar por algumas provas, mesmo que essa escolha seja aqui, depois de encarnado. É possível, tá? Se você desejar fortemente. Então, quando aprender isso aqui, deseje para que seu vizinho pise no seu pé. Para quê? Para você praticar o perdão. Ah, eu tenho dificuldade de praticar o perdão. É, porque seu nível de orgulho está tão alto, né, que você não consegue ser humilde, né, por exemplo. Tá? Então, a gente precisa praticar, sentir. E ao fazer isso, a gente se liberta, então, desse orgulho. Começa aos pouquinhos. Começa perdoando a formiga que te pica. Depois perdoa o gato que te arranha, tá? Não, tá perdoado, gatinho. Não vou brigar com você, não. Depois perdoa o cachorro. Né? Começa aos pouquinhos, começa perdoando os animais, as pessoas, aí vai, e vai perdoando, e vai pedindo mais provas para você poder continuar evoluindo. Tá? Eu vejo pessoas que às vezes um gato arranha, um cachorro, né? Precisa sair batendo no animal, no animalzinho. Ele fez aquilo por instinto. Sentiu ameaçado, não sei. E você vai na agressividade, na violência. Você não consegue nem perdoar os animais. Né? Seguindo. Ele pode fazê-lo na vida material. Porque para o espírito há sempre momentos em que fica independente da matéria em que habita. O momento é esse que quando a gente desdobra, quando a gente dorme, tá? Seguindo, na questão 267, muitas pessoas desejam poder e riqueza, mas não é certamente como expiação ou prova? Vamos lá. Os espíritos respondem, sem dúvida. É o instinto material que as deseja para ela desfrutar. Já o espírito deseja para conhecer todas as alternativas que elas oferecem. É claro, se você tem riqueza ou se você tem poder, né, voltar aqui. Aqui a gente lembra muito daquela questão de superiores e inferiores, né? Se você tem poder, é chefe de uma fábrica, é chefe de uma agência bancária, né, tem poder de mando, ou se você tem riqueza, você tem oportunidade maior de praticar o bem do que aquele que não tem esse poder ou não tem essa riqueza. Mas cuidado, que é uma prova difícil, como disse, né? Pode te levar também para o lado oposto, tá? Na questão 268, nós temos: até que atinja o estado de pureza perfeita, o espírito tem que passar constantemente por provas? Resposta: sim, mas não são como os entendeis, visto que chamais de prova as adversidades materiais. Porém, o espírito que atingiu certo grau, sem ser ainda perfeito, nada mais tem a suportar, embora sempre tenha deveres que o ajudem a se aperfeiçoar, e que nada tem para ele de constrangedor ou angustiante, ainda que seja para ajudar os outros a se aperfeiçoar. Tá? Eu lembro muito na passagem que já contei aqui no canal, né? E Chico Xavier estava saindo do almoço com os amigos, e aí o Chico vê do outro lado da calçada um mendigo revirando lata do lixo. Aí o Chico então atravessa a calçada, fica lá uns 2 minutos conversando com o mendigo e volta. E aí os amigos ficaram do outro lado esperando. Aí quando o Chico volta, ele comenta: Chico, que chato, né? Que triste, né? Deve estar espiando, né? Porque está ali revirando lixo. Deve ter sido algum nobre, algum ricaço na vida passada, e está agora espiando, né? E não aproveitou essa fortuna para fazer o bem, né? E agora está espiando. Aí Chico: não, meu irmão, é um espírito super evoluído. É a última encarnação dele. Ele pediu para vir como mendigo para aperfeiçoar uma virtude. Tá? Então, meus irmãos, cuidado, não julguem as pessoas que estão se submetendo às provas. Tá? Porque muitas das vezes, né, esse espírito que está ali está aperfeiçoando uma virtude. E não é exatamente uma expiação. Tá? E mesmo que seja, todos nós estamos nesse processo. Perfeito? Seguindo. Na questão 269. O espírito pode se enganar sobre a eficácia da prova que escolheu? Pergunta de Kardec. Resposta: ele pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então fracassar. Pode também escolher alguma que não lhe dê nenhum proveito, que resulte então numa vida ociosa e inútil, né? Ou seja, perdeu a encarnação. Próximo. Continuando.
Mas então, uma vez de volta para o mundo dos espíritos, a pátria espiritual, percebe que nada ganhou e pede para reparar o tempo perdido. Uma outra encarnação, né? Manda que eu dou conta, não é isso? Aí, depende, pode dar conta, sim, e às vezes não. Questão 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Pergunta de Kardec. Vamos lá. Sim, é o que faz suplício. Não, é o que faz seu suplício. Porque compreende que são privados dela por sua culpa. E por essa razão o espírito, livre da matéria, deseja ardentemente uma nova existência corporal. Eu lembro aqui muito da parábola que Jesus contou sobre Lázaro e o rico. Né? Se vocês lembram, depois que houve o desencarne dos dois, do Lázaro e do rico, Lázaro estava à direita, né, de Deus Pai, estava lá nos céus, desculpa, à direita de Abraão, estava lá nos céus, e o rico, então, estava no umbral, ele consegue ver, consegue perceber Lázaro e pede, né, uma ajuda. Então, o que está dito aqui? Que sim, quando você desencarna, né, e com uma consciência, né, se estiver muito atormentado, você percebe que você tem cometeu muitos equívocos, você percebe, você tem vergonha de suas mazelas, tem vergonha de suas chagas, né, de suas sombras. Né? No mundo espiritual, as nossas sombras ficam visíveis. Você passa vergonha. Né? E lá, foi ladrão, criminoso, entendeu? Você fica visível, você não tem como esconder. E aí você pede urgentemente para voltar a encarnar. Às vezes não dá, né? Às vezes tem que esperar muitos anos, décadas, às vezes centenas de anos. Você pede para encarnar para poder reparar esse problema, tá? Porque cada existência, continuando, cada existência pode abreviar a duração desse suplício, se for bem empregada. E então, que faz a escolha das provas pelas quais poderá reparar suas faltas. Porque, sabei, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária. Ele sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária. Por todo o bem que poderia ter feito e não fez. Não fazer o bem também é um pecado, né? E pelo mal que resulta do bem que deixou de fazer. Seguindo, o espírito no mundo espiritual não tem mais o véu da matéria, como se estivesse saído do nevoeiro. Ele vê o que causa o seu afastamento da felicidade. Então, sofre mais, porque compreende, tá? Quanto foi culpado. Não há mais a ilusão. Ele vê a realidade das coisas. Próximo livro, o livro de Terezinha Oliveira, título Iniciação ao Espiritismo. Nós temos capítulo 21, Provas e Expiações. As provas pelas quais teremos que passar numa existência terrena costumam ser definidas antes da encarnação, quando ainda estamos na erraticidade. E lá fazemos uma avaliação de nossa situação espiritual, o que acertamos, o que erramos na existência precedente, o que precisamos corrigir, o que nos falta desenvolver, o que já podemos e queremos realizar. Uma boa escolha das provas é muito importante para que possamos ser bem-sucedidos, alcançando o maior progresso possível na nova encarnação. O direito de escolha, se tivermos condições evolutivas, para tanto, nós mesmos poderemos escolher o gênero das provas pelas quais haveremos de passar. Os bons espíritos podem nos ajudar a examinar as possibilidades, a fim de que tenhamos condições de acertar mais na escolha das provas, mas não decidem por nós. Eles permitem o nosso livre-arbítrio. Escolhemos apenas o gênero das provações, e não as coisas todas, né? A mínima de nossa vida eterna. As particularidades correrão por conta da posição em que nós acharmos e como enfrentarmos as situações. Exemplo, escolhemos nascer entre malfeitores, o espírito sabe em que o arrastamento se vai expor
e quer justamente superar essa dificuldade. Ignora, porém, que atos virá a praticar, pois vão depender do exercício do seu livre-arbítrio quando encarnado. Somente são previstas os fatos principais, os que devem concorrer para o destino que Deus nos deu, que é a evolução, né, que é a nossa perfeição. Exemplo, onde e quando e que em condições nasceremos, pessoas que serão necessárias, importantes, neste ou naquele momento de nossa trajetória. Os acontecimentos secundários se originarão das circunstâncias. Se Deus nos permite a escolha de uma prova, é que temos possibilidade de, nela, triunfar. Pessoal, o estudo espírita de hoje é esse. Muito obrigado por assistir até aqui.